Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $111.600, com uma alta ao longo das últimas 24 horas de 2,4%. Alta que não tem sido vista pelo Ether, segundo o maior criptoativo do mercado. O Ether, nesse instante, está com uma queda de 0,5% ao longo do último dia, com cada unidade, nesse instante, em $4.370. O mercado cripto está majoritariamente no verde. XRP ganhando 2%, Solana ganhando 2,5%, Chainlink ganhando 1,8%. Então, tem algumas criptomoedas, alguns projetos ali no top 15, no top 20 no vermelho? Tem, mas majoritariamente o mercado cripto está no verde, ao contrário do mercado de ações. O mercado de ação dos Estados Unidos já está aberto aproximadamente 1 hora no momento de gravação desse episódio e está operando em queda. O S&P 500 está operando em queda de 0,8%, a Nasdaq de 1%, em queda de 1%, e a Dow Jones de queda de 0,6%. Muitos fatores estão apontando para essa queda no dia de hoje no mercado financeiro tradicional. Dentre eles, as tensões envolvendo as tarifas recíprocas do Trump. Tem uma disputa ali envolvendo algumas cortes querendo barrar essas tarifas, com a Casa Branca recorrendo. Tem também o aguardo do relatório de empregos referente a agosto, que vai ser divulgado agora nessa próxima sexta-feira, que vai acabar ditando o que vai acontecer na próxima reunião do Fed. Então, muitos fatores juntos estão trazendo essa volatilidade para o mercado financeiro tradicional, para o mercado de estoque dos Estados Unidos. E é claro que isso pode acabar reverberando também para o mercado cripto. Apesar da gente estar vendo agora o Bitcoin se valorizando 2,5%, a gente tem visto uma correlação bastante significativa entre o BTC e entre o S&P 500. Então, vale a pena sim a gente acompanhar de perto. E falando em mercado tradicional, uma exchange super popular do mercado cripto, a Gemini, que é a exchange dos gêmeos Winklevoss, está se preparando para de fato ser listada na Nasdaq. Eles estão protocolando os relatórios finais na SEC, que é a CVM americana, e muito provavelmente a gente vai ter aí a listagem da Gemini entre 17 e 19 dólares por ação, e vai ser oferecido cerca de 16,67 milhões de ações, com o objetivo de levantar, com o objetivo de captar 317 milhões de dólares. Então, muito provavelmente, a gente vai ver mais uma empresa de cripto sendo listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Vale ressaltar que, atualmente, a gente já tem a Coinbase, que inclusive está listada no S&P 500. A gente tem a Strategy, que pode ser listada no S&P 500 até essa sexta-feira. A gente tem a Bullish, que é uma holding, que é dona inclusive do próprio CoinDesk, do portal de notícias CoinDesk. Então a gente já tem diversas empresas de cripto listadas na Bolsa de Valores americana e muito provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai ter mais uma, que é a Gemini. E falando em Strategy, que pode ser listada no S&P 500 ainda nessa semana, eles anunciaram uma nova compra. A gente já imaginava que isso aconteceria, porque o Michael Saylor tinha postado na rede social dele no último domingo o gráfico de compras da Strategy, e ontem não foi anunciado, porque ontem era o Labor Day, era o feriado de dias de trabalho nos Estados Unidos e no Canadá. Então a gente já imaginava que esse anúncio acabaria acontecendo hoje. Foi justamente o que aconteceu. Na manhã do dia de hoje, foi anunciada a compra de mais 4.048 unidades de Bitcoin, com ticket médio de 110.981 dólares. Com isso, eles chegaram à impressionante marca de 636.505 BTC, se consolidando cada vez mais como o maior detentor corporativo de Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, a Mara Holdings, que é uma outra empresa ligada à mineração de criptomoedas e listada na Bolsa de Valores americana, é o segundo maior detentor corporativo e tem 50.639. Então a gente vê o quanto essa estratégia Bitcoin, feita pela MicroStrategy, feita pelo Michael Saylor, tem tido muito êxito. E, de fato, é graças a essa estratégia que eles podem ser listados, inclusive, no S&P 500 ainda essa semana. E quem está seguindo de perto essa estratégia do Michael Saylor é a Metaplanet, que é uma empresa japonesa que está comprando cada vez mais Bitcoin. É o maior detentor corporativo de uma empresa não americana, com 20 mil unidades de Bitcoin, e eles acabaram de aprovar um plano para levantar mais 3,8 bilhões de dólares para comprar Bitcoin. Inclusive, eu postei isso no dia de hoje, pela manhã, lá no meu
no meu Twitter, é @paulo_aragão, se você quiser seguir lá. E de vez em quando eu posto algumas notícias, mas claro que também essas notícias eu vou trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Mas a gente tem visto esse movimento de compras corporativas de cripto, de fato, se acelerando, independente do preço. Inclusive, em momentos de queda, a gente vê empresas comprando a queda, empresas comprando o DIP. O Ether, por exemplo, que nem eu falei, está caindo 0,5% ao longo das últimas 24 horas, caindo 3,3% ao longo da última semana, mas uma empresa listada na Bolsa de Hong Kong, ligada ao Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, adquiriu 10 mil unidades de ETH, que estão valendo aproximadamente 44 milhões de dólares. Então a gente vê esse movimento de diversas empresas, de diversos segmentos ao redor do mundo, mergulhando de cabeça nas criptomoedas. Muitas empresas estão se transformando de fato em empresas de tesouraria cripto, ou seja, quando o maior objetivo da empresa é de fato acumular criptomoeda, mas outras tantas estão comprando simplesmente como um ativo de tesouraria, um ativo de investimento da empresa. Ou seja, é a empresa buscando proteger o seu capital em um investimento, como é o caso, por exemplo, dessa empresa ligada ao Jack Ma, que é a Yunfeng Financial. O objetivo deles é mergulhar mais na Web3, é buscar formas de entrar no Web3, em Real World Assets, e por isso, eles, acreditando muito no Ether, eles fizeram novas compras. Vale ressaltar que o maior detentor corporativo de ETH nesse momento é a Bitmain, que também é listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, possuindo quase 8 bilhões de dólares de Ether. É uma quantia muito significativa, é uma quantia muito simbólica. E esse tipo de aquisição de ETH por parte dos institucionais tem ajudado muito na valorização do Ether ao longo dos últimos meses. Se a gente parar para olhar o Ether desde maio para cá, a gente vai ver que ele está conseguindo, inclusive, ter uma performance melhor do que o Bitcoin. Ele está conseguindo outperformar o Bitcoin. Isso é muito significativo para o segundo maior criptoativo do mercado e também para todo o seu ecossistema. E é claro que essa grande movimentação de capital, esse grande inflow de capital que a gente tem visto no mercado cripto, gera uma tendência de valorização. E até por isso, diversos analistas têm feito previsões bastante otimistas, bastante ousadas para o Bitcoin. E, inclusive, esse é o caso do Plan C, que é um analista pseudônimo lá no Twitter, lá no antigo Twitter, na rede social X. Ele fala que o Bitcoin tem potencial para chegar em $1 milhão de uma forma, abre aspas, muito entediante. O que ele quer dizer é uma subida lenta, uma valorização lenta, abre aspas. E se a partir de agora o Bitcoin simplesmente subir lentamente e para cima e para a direita, falando da parte do gráfico, com correções e consolidações longas, arrastadas e sem graça de 10% a 30%. Em vez disso, continuamos subindo lentamente até $1 milhão nos próximos 7 anos de maneira muito entediante, pouco e empolgante. Eu não sei vocês, mas se o Bitcoin subir de uma forma contínua, por mais que seja de uma maneira lenta, até $1 milhão, para mim não vai ser nada pouco empolgante, vai ser muito empolgante. Por mais que a gente não veja aqueles grandes candles, aquelas grandes valorizações repentinas, eu fico extremamente satisfeito de ver uma valorização lenta dessa forma no Bitcoin, porque, consequentemente, se o Bitcoin passar a valer $1 milhão, é claro que as outras principais criptomoedas também vão ser arrastadas junto com o maior criptoativo do mercado. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil. A Itaú Asset, que é uma gestora, obviamente ligada ao Banco Itaú, que tem mais de R$1 trilhão de ativos sob gestão, anunciou a criação de uma divisão dedicada exclusivamente a criptoativos. A nova equipe será comandada pelo João Marco Braga, que até março ocupou o cargo de diretor de gestão de portfólio da Hashdex, que é uma gestora líder no mercado brasileiro de ETFs e fundos de criptoativos. Hashdex é essa que tem fundos, inclusive, ETFs de cripto, inclusive na própria Nasdaq. Então, a Itaú Asset, que é a gestora do Itaú, mergulhando ainda mais de cabeça na parte cripto, o que é particularmente muito bom de se ver. É bom de se ver, mas também é um pouco engraçado para quem está mais tempo no mercado cripto. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou desde 2016 no mercado cripto e durante muito tempo o Itaú cancelava contas por falta de interesse comercial de pessoas que tinham alguma relação com criptomoeda, pessoas que operavam com criptomoeda. Então a gente vê essa mudança de cenário de um banco que cancelava contas se você tivesse algum envolvimento com cripto para um banco que tem uma gestora com departamento focado em criptoativos é algo muito engraçado, mas muito positivo de se ver.
A gente sabe que ali em 2016, 2017, 2018, o mercado cripto brasileiro ainda era praticamente mato, né? Ainda não estava pavimentado. E hoje em dia é muito legal a gente ver o quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente ainda tem a evoluir. E com certeza isso é o que mais me motiva a continuar no mercado cripto e me torna extremamente otimista com o longo prazo do Bitcoin e o longo prazo das principais criptomoedas de uma forma geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio. Se você chegou até aqui agora, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você estiver vendo pelo YouTube, está escutando a gente por algum streaming de música, interage aqui com a gente, deixa o seu comentário se a plataforma permitir, deixa a sua avaliação de 5 estrelinhas, passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Atualmente a gente está no top 20 da área de Tech News dentro do Apple Podcasts no Brasil e é graças ao seu apoio que escuta a gente por aqui e está de alguma forma interagindo, que está de alguma forma colaborando com a gente. Então, novamente, meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!